Bem-vindos ao Casos de Sangue. Estou aqui hoje para relatar uma história comovente. O caso de Linda Slatten. Naquela manhã decisiva, Judy entrou animadamente na casa de sua irmã, Linda Slatten. Era uma manhã de 4 de setembro que parecia normal, mas algo não estava como deveria. Judy frequentemente visitava seus sobrinhos, e naquele dia, ela veio à casa deles como de costume. Uma xícara de café quentinho e uma conversa agradável com sua irmã era como seus dias geralmente começavam. "Cadê vocês, pequenos dorminhoquinhos?" Judy sorriu espiando o quarto dos sobrinhos que esfregavam os olhos, ainda sonolentos. Ela estranhou ver que Linda ainda estava dormindo, pois normalmente acordava antes dos meninos irem para a escola. Judy deixou a casa e notou que a janela do quarto de sua irmã estava completamente aberta e uma das cortinas havia desaparecido. Era uma situação incomum. "Por que vocês não estão na escola ainda? Sua mãe está indisposta? Por que ela ainda está dormindo?" Judy caminhava inquieta em direção ao quarto de sua irmã. "Linda Slatten, quero falar com você." Judy bateu na porta, mas não houve resposta. No instante seguinte, a cena que presenciou fez seu coração parar. Sua irmã estava inconsciente na cama e havia sinais de que algo terrível havia acontecido. Ao ver sua irmã, Judy gritou e o zelador que trabalhava do lado de fora chamou as autoridades. Os policiais chegaram e pediram que as crianças deixassem a casa, que agora era uma cena de investigação. Jeff conseguiu passar pelo quarto de sua mãe sem olhar para dentro, mas Tim acabou vendo o que havia acontecido. Os meninos foram enviados para a casa dos avós durante a investigação. Aquela manhã foi o começo de uma história misteriosa e sombria que mudou suas vidas para sempre. Os primeiros anos de Linda. Linda Slatten nasceu em um dia de primavera, 8 de março de 1950. A jovem sonhava com uma família grande e feliz, porém seu destino tomou um rumo diferente do que ela planejava. Aos 19 anos, Linda se casou com Frank Slatten. Nessa idade, ela já era mãe. 3 anos antes do casamento, o casal teve seu primeiro filho, Jeffrey, e após um ano, nasceu o filho mais novo, Timothy. Apenas depois de mais um ano, Linda conseguiu convencer Frank, o pai de seus filhos, a formar uma família. Infelizmente, este casamento estava longe de suas expectativas. Frank, após se tornar marido e pai, decepcionou sua família. Ele se mostrou uma pessoa difícil, e seus momentos de descontrole regularmente afetavam sua esposa e filhos. As lembranças da infância de Jeff e Tim eram repletas de momentos complicados. O pai tinha problemas com bebida e mantinha a família em constante estado de tensão. Linda frequentemente pensava em se separar, mas o medo e a dependência a impediam de dar esse passo. No entanto, em 1974, após 9 longos anos de casamento, ela reuniu suas últimas forças e determinação. Deixando para trás aquela situação familiar complexa, Linda levou seus filhos e se afastou de Frank Slatten. Foi o primeiro passo em direção a uma nova vida, onde Linda esperava poder dar a seus filhos a segurança e felicidade que lhes haviam sido negadas por tanto tempo. Ela ainda não sabia das provações que estavam por vir, incluindo aquele dia que se tornaria decisivo para sua família. Após a separação, Linda e seus 2 filhos moravam no número 303 da North Brunel Parkway, em Lakeland, Flórida, uma das cidades mais populosas do condado de Polk. Em 1981, era um local em pleno desenvolvimento, com novos bairros residenciais sendo construídos em cada esquina. Eram principalmente casas geminadas, onde famílias numerosas se estabeleciam. Lakeland, com sua abundância de gramados e áreas verdes, era muito atraente para os moradores. Uma dessas casas geminadas pertencia à família Slatten, embora não tenham permanecido nela por muito tempo. Sabe-se que Linda e seus filhos haviam se mudado para a Flórida, vindos de Hartselle, Alabama, apenas 2 semanas antes do incidente. O que poderia ter levado a tal situação? Talvez Linda tenha trazido consigo não apenas seus filhos, mas também questões não resolvidas do passado. Uma nova vida. Após sua separação, Linda Slatten começou uma nova vida como mãe solo. Ela se esforçava para dar tudo o que podia a seus filhos. Dividida entre trabalho e responsabilidades domésticas, Linda não tinha carro. Então seus filhos iam a pé para a escola ou vizinhos os levavam.
Apesar das dificuldades, Linda nunca desistiu e tentava proporcionar tudo o que seus filhos precisavam. Além das atividades escolares, os meninos também participavam do time de futebol. Mas como nem sempre era fácil chegar lá sem carro, o treinador Joe se tornou uma pessoa muito prestativa, levando regularmente os irmãos de casa para o estádio e de volta. Uma semana antes dos acontecimentos de 4 de setembro, Linda estava ativamente se preparando para a mudança de sua mãe. Ela estava confiante de que ter uma pessoa mais velha morando com eles ajudaria a lidar com as tarefas diárias e criar uma atmosfera de conforto e harmonia familiar na casa. Na noite de 3 de setembro, Jeff voltou para casa depois do treino. Ele estava com fome, mas não havia comida em casa, então decidiu ir até a casa de sua avó. Quando retornou, por volta das 9h30 da noite, seu irmão e sua mãe não estavam em casa. O jovem ligou a televisão tentando se distrair, mas pensamentos inquietantes não o deixavam em paz. A discussão com sua mãe, ocorrida no dia anterior, ainda o incomodava. Ele tentava não pensar nisso, mas quando chegou em casa e não encontrou seus familiares, começou a sentir uma estranha saudade. Geralmente nesse horário a casa estava movimentada. A mãe de Linda preparava o jantar na cozinha, o aroma de comida gostosa preenchia a casa e seu irmão mais novo, Tim, ficava alegremente circulando, às vezes se aproximando de Jeff na esperança de conversar. Mesmo percebendo que seu irmão não estava muito disposto, ele voltava para perto de sua mãe. Esses momentos se repetiam várias vezes, até que todos se reuniam à mesa para jantar. Por volta das 11h30 da noite, o barulho e as risadas dos familiares no corredor interromperam as reflexões de Jeff. Seu coração ficou mais tranquilo. Sua mãe e irmão haviam chegado em casa, e Jeff finalmente voltou a assistir ao filme que estava terminando. Durante o jantar, Linda comentou sobre ir passar a noite com os vizinhos jogando cartas, mas antes decidiu fazer algumas tarefas domésticas. Quando seu irmão mais novo, Tim, foi dormir, Jeff ficou e ajudou sua mãe a lavar a louça. Antes de ir para a cama, ele decidiu passar no quarto dela para se desculpar pela discussão que tiveram mais cedo. Jeff lembra que suas últimas palavras foram: "Eu te amo, mãe. Até amanhã." Se ele soubesse que aquelas seriam as últimas palavras que conseguiria dizer à sua mãe. O dia 4 de setembro de 1981 foi um momento decisivo na vida dos dois irmãos, Tim, de 12 anos, e Jeff, de 15 anos. Foi nesse dia que sua mãe, Linda Slaton, foi encontrada sem vida em sua cama. Na época, Linda tinha apenas 31 anos. Quem poderia ter feito algo tão terrível contra a mãe de duas crianças indefesas? Seria alguém que eles conheciam, ou Linda havia sido vítima de um ataque aleatório? Depois que Jeff e Tim foram para a casa de sua avó, o sargento Edgar Pickett, do Departamento de Polícia de Lakeland, chegou ao local. Ele foi o primeiro detetive a começar a investigar este caso difícil. Assim que ele chegou, policiais, jornalistas e ambulâncias se dirigiram à casa. O local foi isolado com fitas amarelas com os dizeres "Cena de investigação, não ultrapasse". O sargento Pickett foi o primeiro a descobrir uma evidência crucial no caso. Em uma janela onde faltava a cortina, ele encontrou uma marca de palma da mão que não pertencia a Linda. Esta marca poderia ter sido uma importante amostra de DNA, mas na época, os testes de DNA ainda não eram amplamente utilizados. Para descobrir exatamente o que havia acontecido com Linda, foram realizados exames detalhados que revelaram marcas nos ombros, braços e pescoço. Outros indícios sugeriam que ela havia sido agredida. Após uma análise minuciosa, ficou claro que Linda havia sido severamente machucada e depois imobilizada com um cabide de seu próprio armário. Este cenário terrível tornou-se o ponto de partida da investigação, mas ainda havia muitas questões a serem resolvidas. Para desvendar o mistério do que aconteceu com Linda Slaton, a polícia decidiu investigar a árvore genealógica da família Slaton. O primeiro suspeito foi o ex-marido de Linda, Frank Slaton. As informações sobre Frank indicavam que ele era uma pessoa agressiva e impulsiva, que frequentemente maltratava sua esposa e filhos, não demonstrando preocupação com a família. Como esperado, Frank imediatamente se tornou suspeito para a polícia. Ele foi detido para interrogatório, mas logo ficou claro que estava no Alabama na noite do ocorrido. Mesmo assim, a polícia não o descartou como suspeito.
O segundo suspeito foi Jeff, o filho mais velho de Linda. No dia anterior ao incidente, ele e sua mãe tiveram uma séria discussão. Segundo testemunhas, o relacionamento entre Linda e seu filho estava tenso recentemente. Jeff, como filho mais velho da família, tinha vivenciado toda a situação difícil com um pai problemático e depois com sua mãe criando seus irmãos sozinha. Seus conflitos frequentes eram visíveis, mas Jeff sempre tentava amenizar as discussões e fazer as pazes com sua mãe, assim como fez na noite anterior. A polícia realizou 2 testes com Jeff e ambas as vezes os resultados o inocentaram, assim eliminando-o da lista de suspeitos. O terceiro na lista de suspeitos era o namorado de Linda, cujo nome não foi divulgado. Este homem era um amigo próximo de Linda e frequentemente convivia com seus filhos, mas os testes não revelaram nada suspeito e a polícia foi forçada a excluí-lo das investigações. Após as cerimônias de despedida de Linda, a família gradualmente começou a recuperar a normalidade na vida dos irmãos. Os meninos voltaram à escola e tentavam não pensar no que havia acontecido no número 303 da North Brunel Parkway. Tim continuou frequentando os treinos de futebol e sempre sentia o apoio de seu time e treinadores. O treinador Joe manteve sua promessa e continuou dando carona para Tim após os treinos. Um mês após o ocorrido, Tim colocou uma foto do time e do treinador ao lado de sua cama. As semanas se transformaram em meses, os meses em anos, mas o caso de Linda permanecia sem solução. Os irmãos Slayton tiveram que aceitar a dura realidade de sua nova vida. Haviam perdido sua mãe e apenas seus avós, Clarence e Margaret Harris, permaneceram com eles para apoiá-los durante este período difícil. 17 anos de mistério. Já haviam se passado 17 anos desde o triste incidente com Linda Slayton. Os anos passaram e os meninos que perderam sua mãe se tornaram homens adultos, cheios de amor e cuidado por suas próprias famílias. Ambos os irmãos constituíram família e Jeff teve 2 filhos. No entanto, ele nunca esqueceu aquela última noite. Não ouvi absolutamente nada. Até os vizinhos afirmaram não ter ouvido nada suspeito naquela noite. Isso pesa muito em mim, ele frequentemente repetia em conversas com seus entes queridos. Às vezes, sentado em frente à televisão esperando o jantar enquanto sua esposa se ocupava na cozinha e seus filhos corriam ao seu redor, Jeff tinha vislumbres do passado. Nesses momentos, ele era transportado de volta à sua casa de infância, a última noite com sua mãe. Os sentimentos perturbadores que o dominaram naquela última noite pareciam prenunciar algo que mudaria sua vida para sempre. As vozes de seus filhos e esposa, a cada vez, o traziam de volta à realidade. Apesar das vidas bem-sucedidas que os irmãos construíram, eles nunca deixaram de acompanhar a investigação e se esforçaram para manter o caso vivo. Eles regularmente retornavam a Lakeland para ver se havia alguma novidade no caso de sua mãe. Em uma entrevista, Tim disse: "Não importa quantos investigadores sejam substituídos, sempre lembramos a eles que estamos esperando encontrar quem fez isso com nossa mãe. A responsabilidade está sobre nós, e não posso deixar isso para trás." Em 2001, os detetives finalmente tiveram uma nova pista que poderia levar à solução deste antigo mistério. No mesmo bairro onde Linda foi encontrada, a polícia prendeu um homem chamado Jimmy Ulmer, que tinha características semelhantes ao responsável pelo caso de Linda. Ele foi acusado de tentar machucar uma menina, tentando puxá-la pela janela de seu quarto. A polícia começou a investigar suas conexões e álibis, e descobriu que ele já estava cumprindo 80 anos de prisão por outros delitos. Para a polícia, ele se tornou o principal suspeito. No entanto, surgiu um pequeno problema. Naquela época, Jimmy já havia falecido, impossibilitando a realização de testes. Entretanto, a mãe de Jimmy concordou em fornecer uma amostra de seu DNA. Infelizmente, os resultados não correspondiam à amostra encontrada no local. A investigação novamente ficou sem respostas. O avanço da ciência. Em 1998, o investigador que estava cuidando do caso de Linda Slayton, Edgar Pickett, se aposentou e foi substituído por um novo detetive, Brad Grace. Grace descobriu uma amostra de DNA não identificada que havia sido coletada no local em 1981.
Ele decidiu enviar essa amostra para o maior laboratório do estado, o Departamento de Aplicação da Lei da Flórida, para tentar identificar o responsável através do DNA. Por volta de 1999, o departamento já tinha os meios para realizar tais testes, e o detetive Grace entrou em ação. Ele revisou a lista de suspeitos e decidiu coletar amostras de DNA de cada um deles. Em 2001, ele estava confiante de que poderia encontrar o responsável através de seu DNA. Primeiro, ele contatou os irmãos Slatten e pediu que eles fornecessem amostras de DNA para comparação com as amostras encontradas no local. Os resultados da análise descartaram completamente os irmãos como suspeitos. O detetive Grace então contatou o ex-marido de Linda, Frank Slatten. Frank, após o ocorrido com Linda, havia reavaliado sua vida e estava vivendo tranquilamente. Ele voluntariamente forneceu suas amostras de DNA. Novamente, nenhuma correspondência foi encontrada. Em 2005, Grace submeteu amostras de DNA do suspeito desconhecido ao FBI para serem testadas contra os dados no Banco Federal. Essas comparações eram feitas regularmente, mas não tinham resultados conclusivos. Eventualmente, 17 anos após o caso de Linda Slatten, o detetive Grace se aposentou e foi substituído pelos detetives Tammy Hathcock e Russell Hurley. Após mais 3 anos de investigação, Tammy Hathcock descobriu uma nova tecnologia de reconhecimento de DNA desenvolvida no Departamento de Aplicação da Lei da Flórida. Ela enviou uma amostra de DNA do local para o especialista Cecil Moore. Usando um banco de dados genealógico e outros documentos, Cecil Moore compilou uma árvore genealógica que levou a pessoa suspeita do caso de Linda Slatten. Este momento provou ser um ponto crucial na investigação e surpreendente para os irmãos Slatten. O rosto do responsável estava em uma das fotografias no quarto de Tim. Aquele homem revelou ser Joseph Clinton Mills, também conhecido como Treinador Joe. A polícia começou a investigar o histórico de Mills e descobriu que ele havia sido acusado de apropriação indébita e falsificação de testamento, mas não foi condenado. Suas impressões digitais e palmares estavam guardadas nos bancos de dados da polícia. Para estabelecer a culpa de Joseph Mills, a polícia precisava comparar seu DNA com aquele encontrado no local. Os detetives decidiram obter uma amostra do DNA de Mills sem seu conhecimento. A veracidade desta informação é desconhecida, mas esta é a versão que consta no caso. A polícia coletou o lixo de uma lixeira na casa de Mills e encontrou um curativo com vestígios biológicos. Isso foi enviado para exame. Neste período, os detetives investigavam o passado do suspeito. Joseph Mills havia passado a maior parte de sua vida na cidade de Catman, que fica a apenas 30 minutos do local do incidente. Ele tinha família, filhos e netos. 2 semanas depois, chegou a resposta do laboratório. O DNA encontrado no caso de Linda Slatten correspondia ao DNA de Joseph Mills. Este resultado tornou-se uma evidência crucial no caso, e Joseph Mills foi detido. Em dezembro de 2019, Joseph Mills foi levado à polícia para interrogatório. Ele tinha apenas 20 anos na época do ocorrido, em 1981. Os detetives já haviam feito uma entrevista com Mills anteriormente, mas foi por telefone, e ele não se tornou suspeito na época. Agora, após anos de investigação, era impossível para Mills negar seu envolvimento. A revelação chocante. De acordo com seu depoimento, na noite do ocorrido, ele havia ido à casa de Linda com seu consentimento, mas os detetives duvidavam de sua versão. Eles especularam que Mills havia observado Linda por algum tempo, pois regularmente levava seus filhos para o treino. Segundo a versão dos investigadores, após o treinador levar o menino para casa, ele esperou até a casa ficar vazia antes de entrar no quarto de Linda pela janela. No julgamento, Joseph Mills foi considerado culpado. A investigação e o tribunal finalmente trouxeram a justiça tão esperada para este caso, que permaneceu sem solução por anos. Os filhos ainda estavam em choque e não conseguiam entender o que motivou Joseph a fazer isso com sua mãe. A audiência no tribunal foi tensa. Os filhos de Linda Slatten, Tim e Jeff, sentavam-se no banco das testemunhas, defendendo a memória de sua mãe. No centro das atenções estava Joseph Clinton Mills, o treinador Joe.
Este homem, que uma vez pareceu um modelo a ser seguido, estava agora na posição de acusado, seu olhar frio e indiferente, como se nada tivesse acontecido. Tim Slaten, o mais velho dos irmãos, olhou para o homem que ele uma vez admirou, e agora via nele algo completamente diferente. A indignação queimava nos olhos de Tim, e ele se levantou, virando-se para Joseph. Por quê? Eu só quero entender por quê, Joe. Por que você fez isso com nossa mãe? Por que você a tirou de nós? Nós éramos tão felizes. Mills apenas murmurou em resposta. Eu sou uma boa pessoa. A família Slaten nunca recebeu um pedido de desculpas ou demonstração de arrependimento dele. Provavelmente, nem mesmo o próprio responsável conseguia explicar suas ações. Isso foi um choque para Tim porque, quando criança, ele considerava o treinador Joe um exemplo a ser seguido. Agora, ele ficou apenas com perguntas e lembranças dolorosas. Joseph Mills foi sentenciado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Era como se uma pedra pesada tivesse caído dos ombros dos irmãos Slaten. Finalmente, havia justiça para sua mãe. Embora os irmãos se consolem com o pensamento de que o responsável passará o resto de seus dias na prisão, eles ainda sentem revolta pelo fato de Joseph Mills ter desfrutado de liberdade por quase 40 anos, enquanto eles perderam sua mãe. A história de Linda Slaten, seu triste destino e os anos de investigação deixaram uma marca indelével em seus filhos. Tim e Jeff Slaten, dois irmãos que não apenas testemunharam esta tragédia, mas também se tornaram participantes diretos na investigação, compartilham suas experiências e sentimentos. Ele ficava nos perguntando sobre o andamento do caso, diz Tim, o mais velho dos irmãos. Ele não fazia perguntas específicas, só queria saber se havia alguma novidade, se havia alguma nova evidência, e eu apenas dizia que nada havia mudado. Tim ainda não consegue acreditar que a pessoa responsável era alguém que ele considerava um amigo e respeitava. A foto dele ao lado de Joseph Mills sempre o lembrou que a vida continuava, mas sem sua mãe. Jeff, o irmão mais novo, sempre pensa em como sua vida teria sido diferente se sua mãe estivesse viva. Esta tragédia deixou um vazio imenso em seu coração que nada pode preencher. Apesar de todas as dificuldades e sofrimento, os irmãos Slaten tentam viver uma vida plena em memória de sua mãe, Linda Slaten. Eles visitam regularmente seu local de descanso, colocando flores frescas e orando para que ela saiba que nunca a esquecerão e continuarão lutando por justiça. A história de Linda Slaten é uma história de força, de resistência incrível e do fato de que, mesmo após as perdas mais difíceis, o amor e a memória dos entes queridos permanecem vivos nos corações daqueles que ficaram. Mas e vocês? O que pensam sobre o caso? Deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para serem notificados das próximas histórias que estão por vir. Obrigado por assistir e até a próxima.